Olá pessoal, esses dias eu estava ponderando a respeito de algumas coisas, pensando em alguns pontos, e veio uma intuição, um insight bem interessante que eu gostaria de compartilhar. Diz respeito à maneira como a gente vê, a gente observa a realidade, como a nossa mente trabalha, e o que advém dessa interação. Eu pensei algo mais ou menos assim. Vamos ver. Existe uma realidade que está lá fora, né, que as coisas simplesmente existem, que as coisas simplesmente funcionam, e nascem, crescem e morrem. Essa realidade não depende da gente, ela simplesmente existe. Podemos dizer que é a natureza, podemos dizer que são os planetas, o cosmos, o universo, simplesmente está lá. As pessoas também estão. E nós interagimos com essa realidade. Então a gente olha para fora, a gente vê uma árvore, a gente capta, né, a noção daquela árvore. Ok. Mas existe uma outra realidade que ela existe também, mas é diferente dessa realidade que está lá fora. Essa outra realidade ela está dentro do nosso ser, dentro da nossa mente. Essa realidade ela é construída a partir das percepções que a mente obtém do exterior. Então nós filtramos parte das informações, processamos e geramos a nossa realidade. Essas informações a gente obtém pelos olhos, pelo nariz, pelos 5 sentidos, né? Não obtemos a totalidade dessa informação, porque não nos escapa isso, nós não temos condições de absorver tudo, mas a mente capta essas informações todas e, com base na experiência que nós temos anterior de vida, com base nos nossos condicionamentos, a gente monta, a gente estrutura dentro de nós uma realidade. Bom, a gente pode perceber já de começo que vai existir uma diferença, né? A realidade por si própria lá fora e a realidade montada dentro do nosso ser. Então, aí somos praticamente 8 bilhões de seres no planeta, praticamente cada um tem uma realidade diferente. Claro, várias convergências, vários pontos em comum, mas cada uma das mentes pensa diferente. O que isso traz para a gente, né? Que tipo de impacto? O primeiro ponto, e talvez um dos mais importantes, é que, como a realidade lá fora ela é diferente da realidade aqui dentro, a minha mente vai ter uma tendência de modelar essa realidade que está fora, de alterar a realidade que está fora para que ela entre em sintonia com a realidade que está dentro. Eu acho que é uma tendência natural de todos nós fazer esse exercício, né? Só que é algo pouco produtivo. É algo talvez até inútil, essa tentativa da mente. Por quê? Primeiro porque a gente não consegue alterar a realidade que está lá fora. Certo? Nós não temos meios de alterar. Se o galho da árvore está torto, porque ele nasceu torto por alguma razão, ele vai continuar torto, a menos que a gente vá lá e corte o galho torto, porque aquilo nos incomoda.
Então a mente, ela entra num processo de tentar modelar essa realidade externa conforme a interna. Algumas coisas a gente consegue fazer. Se a parede não está perfeita, nós vamos lá, destruímos a parede e construímos uma outra parede. Se a cor da parede não está de acordo com o que nós consideramos ideal, a gente vai lá, pinta a parede e a parede fica de acordo. Mas isso é um processo muito complicado, porque algumas coisas realmente não vão se alterar. E se a gente começar a tentar alterar toda a realidade, isso vai gerar uma perda de energia muito grande. Um outro aspecto muito interessante é que eu vou começar a criar expectativas com relação a essa realidade. Expectativas criadas com base no que está dentro de mim, não com base na realidade. Então, eu crio essas expectativas. E cada vez que eu vou para a realidade, lá fora, essas expectativas se frustram. Essas expectativas não são atendidas, porque elas estão dentro de mim. Então, isso também gera uma perda de energia muito grande e também gera uma frustração, né, muito grande de que a gente olha para as coisas de uma forma, mas quando chega lá, elas são diferentes. Elas não nos satisfazem. Esse processo da mente é algo bem complicado com as coisas e com as pessoas. Quando a gente fala das pessoas, a situação fica mais complexa ainda, porque eu não conheço o outro. Eu tenho uma vaga noção de quem é o outro que está lá fora que eu estou vendo. Eu construo dentro de mim uma imagem do outro que ela atende muito mais às minhas necessidades do que a própria realidade da pessoa. E a frustração que é gerada quando eu entro em contato com esse outro é muito grande, porque o outro não tem a menor obrigação de satisfazer as minhas expectativas. E muito menos de seguir o padrão que eu considero aceitável. Então, da mesma forma que eu tento alterar a realidade que está lá de fora, para que ela fique adequada ao que eu penso, eu também tento alterar o outro para que ele fique adequado ao que eu penso. Então, aí a gente pode observar, né, o surgimento de várias situações de intolerância, de várias situações de da pessoa tentar controlar e definir a vida do outro. Então, o outro tem que fazer aquilo que eu penso que é correto, porque eu sei que a minha forma é correta. O que eu esqueço, e que eu não sei, e que eu não percebo é que isso foi correto para mim. Isso foi correto na minha experiência de vida, na minha evolução, na minha caminhada. Mas eu não tenho nenhuma garantia que isso vai ser importante e útil para o outro na caminhada dele. Mas como eu não tenho essa percepção, eu tento impingir ao outro que ele faça as coisas como eu quero, ou como eu gosto, ou como eu acho que deve ser feito. Quando ele não faz, porque ele pensa diferente, porque ele é um ser diferente, que ele sente diferente, que ele vive diferente de mim, entra aquela frustração na minha expectativa. Aí, nesse caso, eu me decepciono com a pessoa. E eu vou numa sequência, eu vou me decepcionando com todas as pessoas. Porque em algum momento, o outro não vai fazer o que eu acho. Ele pode se comportar praticamente por um bom tempo, de acordo com a minha ideia, com a minha expectativa, com a minha visão, mas chega um momento em que ele vai fazer alguma coisa que é da visão dele, que é da experiência dele, que é do resultado das experiências dele. E nesse momento, eu vou entrar em crise porque eu vou dizer que ele me decepcionou. Eu gostava tanto daquela pessoa, eu tinha uma afinidade muito grande e de repente ela tomou uma atitude que foi totalmente incompatível com os meus conceitos. Veja, são os meus conceitos. Então,
quando a gente fala com pessoas, a coisa fica bem complexa. Eu não consigo conhecer o outro, eu não consigo ver o outro. Eu tenho essa ideia, eu tenho essa impressão sobre ele. Quando eu entro em contato com ele, eu tento afinar um pouquinho mais, né, a realidade com essa minha impressão. Então eu tento colher na pessoa gestos, palavras, opiniões, para tentar formar uma ideia. Mas ainda assim isso é limitado, porque o meu convívio com a pessoa às vezes é muito pequeno, e o que a pessoa se mostra de si também é uma parte muito pequena de si mesmo. Né? A gente tem as nossas máscaras, tem as nossas formas de agir, seja no trabalho, seja em casa, seja na escola, a gente se modifica. Então eu passo informações conflitantes às vezes. Como eu não sei como é que o outro é, como eu não conheço ele, e como eu projeto nele também a minha ideia de como ele deveria ser, a gente tem que há uma desconexão muito grande. Há uma desconexão muito grande. Muitas vezes, as coisas que eu vejo no outro são o quê? São os meus reflexos, são as coisas que eu gosto. Então eu percebo, noto no outro e fico feliz com isso. Quando são coisas que eu não gosto, que eu não aceito, eu simplesmente ignoro e deixo passar aquela informação. Mas um dia isso se revela de uma maneira talvez até muito forte e acaba me frustrando. O que sobra, né, para a gente disso tudo? Eu penso que a gente tem que tentar seguir uma linha de se aproximar da realidade. Tentar diminuir essa expectativa, parar de brigar com essas percepções internas, observar a nossa maneira interna de se comportar, de observar e de ver a realidade, e tentar afinar ela cada vez mais para que ela seja mais coerente. Tentar entrar em contato com o outro de uma forma mais aberta e menos cheia de condicionamentos, para que eu não tente fazer com que ele execute aquilo que eu quero. Nós precisamos também tentar observar os nossos condicionamentos para ver de que forma que eles estão agindo no nosso dia a dia e estão modelando a nossa realidade. A grande pergunta: quantas pessoas querem fazer isso? Quantas pessoas querem fazer isso? Quantas pessoas querem se conhecer? Quantas pessoas querem investir em si mesmas para que elas comecem esse processo, né? É um despertar, é um processo de se iluminar por dentro. Quantas pessoas? Dá trabalho? Dá trabalho. É frustrante? É frustrante. Nós vamos enxergar coisas que nós não gostamos a nosso respeito? Vamos. E será que vamos conseguir lidar? Eu acho que chega um momento em que a pessoa precisa tomar uma atitude nesse sentido, porque muitos de nós, ao observarmos a nossa vida, vamos notar que ela é cíclica. A gente vai acumulando algumas informações, a gente vai acumulando algumas expectativas, e chega um momento que elas começam a nos frustrar muito. Aí nós nos deprimimos, nós ficamos tristes, nós ficamos chateados, nós ficamos irritados, a gente briga com tudo e com todos, porque nada serve, nada é bom o suficiente, a vida não é boa o suficiente, os bens, os materiais não são bons o suficiente, nada está de acordo com a nossa expectativa interna, com a nossa necessidade interna. Aí eu entro nessa crise. Eu saio da crise com remédios, né? Eu saio da crise com alguma terapia, eu saio da crise com aplicações de Reiki, diversas maneiras. Só que esse sair da crise não é resolver, é um paliativo. Eu melhoro, eu passo aquele período.
Aí dentro de mim se renovam todos os meus condicionamentos, todas as minhas expectativas. Eu começo a achar que não, realmente eu estava errado, eu percebi diferente, vou dar uma chance para a pessoa, vou dar uma chance para a realidade lá fora, essa realidade vai se alterar e eu vou conseguir fazer a coisa funcionar. E aí, dependendo de cada um, do ritmo de cada um, se passam 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano, e nós vamos acumulando de novo frustrações, decepções, né? A gente vai observando que a nossa expectativa continua não funcionando, porque o outro não responde ao que nós queremos que ele responda, o galho continua torto, mesmo imaginando que o galho da árvore tem que ficar retinho. A parede não ficou no tom que eu gostaria, mas ficou um tom próximo, mas não era o tom que eu gostaria, então talvez eu tente pintar de novo aquela parede. E aí vem mais um ciclo de decepção, de dor, de sofrimento, de depressão, vazio, falta de sentido, falta de vontade. E eu tomo de novo as mesmas medidas anteriores. Resolve por mais algum tempo, mas vai gerar, com certeza, um processo cíclico e vai se repetir. A forma de enfrentar isso, de resolver isso, é como eu falei, autoconhecimento. A busca por si mesmo. Conseguir reservar um pouco do tempo que a gente gasta com tantas coisas ao longo do dia para se voltar para a gente mesmo ou para fazer uma terapia que vai nos levar ao nosso encontro. Aí, com um pouco de persistência, com um pouco de disciplina, a gente vai conseguir fazer o quê? A gente vai conseguir diminuir esse abismo entre as duas realidades, a realidade interna e a realidade externa. Mas não é um processo fácil. É dolorido. Mas a vida de incongruência nossa também já é dolorida. Só que ela é dolorida, cíclica, não leva a nada, só traz mais sofrimento, só traz mais crise. Se eu entrar num processo de autoconhecimento onde eu tenha o sofrimento, a dor, né, a tristeza, mas que me leve a um entendimento melhor, que me leve para um nível de consciência melhor, pelo menos eu tenho um resultado mais interessante. Então foi isso que eu andei pensando, que eu andei ponderando por esses dias. Vamos ver se é útil para alguma pessoa, é útil para alguém. Obrigado.